Bem-vindos, continuamos a falar sobre a utilização básica de Photoshop e uma vez que estamos a falar de layers nestes últimos vídeos, vamos continuar a falar sobre mais informação sobre redimensionamento e rotação das imagens. Vimos então no vídeo anterior algumas das funcionalidades do Photoshop no que diz respeito ao redimensionamento de imagens. Vimos então como utilizar então o Transform Tool. Neste caso nós podemos então arrastar aqui o nosso layer. Vimos como podemos redimensionar. Eu posso carregar aqui no Control e posso ver aqui a real dimensão da minha imagem. E vimos também então que podemos utilizar aqui o Edit e depois o Free Transform, tem associado então a tecla Ctrl T. Eu vou pressionar a tecla Ctrl T para continuar a falar sobre a Transform Tool. Já vimos que ela nos permite rodar a imagem. No entanto, eu vou chamar a atenção para o seguinte. O redimensionamento de uma imagem pode ser feito, como já expliquei, de uma forma completamente livre, okay? Ou então pressionando a tecla Shift e ele vai ser redimensionado de uma forma proporcional. Ora, eu fiz o exemplo aqui colocando o Shift e pressionando aqui na parte do topo. Obviamente que se eu agarrar aqui na parte do fundo e fizer o redimensionamento, ele vai ser em função, vai tomar como âncora aquele pontozinho que ali está em cima. E reparem então, eu vou aqui posicionar na posição que eu quiser. Vou fazer Escape para a imagem voltar ao seu tamanho normal e vou voltar a pressionar Ctrl T. Ok? Reparem que volta novamente então a aparecer aqui este espaço e há aqui um conjunto de aspectos que eu quero chamar a atenção. Há aqui uma pequena marca no centro da minha imagem que é o eixo de rotação. Okay? O eixo de rotação que nós temos também identificado aqui no topo com esta pequena grelha. E reparem que está o pontinho branco no centro, o que significa que o meu ponto de rotação está ali no centro. Eu posso fazer simplesmente o seguinte, eu posso chegar aqui e reparem como o meu cursor do rato altera ali ligeiramente e eu posso pegar e arrastar o eixo de rotação para outra posição. Eu vou, antes de proceder a esta alteração, eu vou fazer o seguinte, eu vou redimensionar a minha imagem, neste caso Ctrl T, ou então posso fazê-lo ainda de outra forma. Colocar aqui a opção Show Transform Controls. Esta opção só surge quando nós temos aqui então esta ferramenta do Move Tool selecionada. E reparem então, porque se eu selecionar outra ferramenta vão-me aparecer opções diferentes, então o Move Tool selecionado, Show Transform Controls e automaticamente tenho aqui então os controles que eu já vi com Ctrl T. Vou então redimensionar a imagem de forma a que ela me caiba no interior deste espaço. Então vou pressionar aqui, pressionar Shift e agora arrastar e vou redimensionar a imagem mais ou menos para esta posição. Vamos aqui posicioná-la no centro utilizando as teclas guia e eu já vou explicar como é que nós podemos também centrar sem ser com as linhas guia. Agora o que é que vai acontecer? Reparem então, temos aqui o eixo. Se eu rodar, reparem que eu arrastei até ali àquela zona, se eu rodar a minha imagem, ela vai obviamente rodar sobre o eixo que está definido no interior. Okay? No entanto, eu posso alterar então este eixo, bastante fazer para isso, aproximar ali do centro o meu cursor do rato e agora vou clicar, arrastar e reposicionar o eixo, por exemplo, aqui neste cantinho. Okay? E agora reparem o que é que vai acontecer quando eu rodar a minha imagem. Ela vai rodar tendo como eixo de rotação a nova posição do meu eixo. Okay? Vamos aqui fazer Undo. Eu posso sempre reposicionar. No entanto, agora reparem o seguinte, eu quero reposicionar ali o meu eixo no centro. Reparem como automaticamente, ao aproximar-me do centro, o Photoshop vai imaginar, vai pensar, ok, o utilizador quer centrar o eixo e ele automaticamente vai ficar ali. O mesmo acontece com qualquer um dos outros cantos. Reparem, se eu aproximar daquele canto, ele automaticamente vai ficar ali daquele lado e quando eu for a rodar, ele vai usar aquele eixo ali no topo, ok? Vamos aqui fazer Ctrl Z novamente e reparem o seguinte, eu posso também alterar o posicionamento do eixo, e se repararem ele já está ali no topo branco, clicando aqui em qualquer uma destes pequenos quadradinhos. Se eu clicar aqui no centro, automaticamente o eixo vai ser arrastado para o centro. Querem ver? Vamos aqui rodar e a imagem já está a rodar no centro. Vamos, por exemplo, centrar aqui para o canto inferior direito. Para isso basta clicar aqui e agora reparem como a imagem já roda
de acordo com aquele eixo. Há ainda um processo interessante relacionado com a rotação das imagens e que é o seguinte: eu vou colocar o eixo no centro, okay? E quando eu for a rodar a imagem, reparem que ela roda e vai aparecer ali no topo o ângulo de rotação, sendo que se eu rodar no sentido contrário dos ponteiros do relógio, o ângulo vai ser negativo. Se eu rodar no sentido dos ponteiros do relógio, o ângulo vai ser positivo. No entanto, vamos imaginar que eu quero fazer uma rotação escalonada, isto é, uma rotação que vai obedecer a um conjunto de espaços muito precisos. Em vez de fazer pontinho a pontinho, vai saltar de valor em valor para me permitir uma certa, um certo acerto melhor na rotação. Então eu posso pressionar na tecla Shift. Mal pressionei na tecla Shift, reparem que a imagem estava ligeiramente inclinada, eu pressionei a tecla Shift e ela posicionou-se no zero. E agora, quando eu rodar uma vez, vai haver uma rotação de 15 graus. Mais 15, mais 15, mais 15, e isto vai me permitir rodar a imagem, com a tecla Shift pressionada, permite-me rodar a imagem de uma forma mais interessante e, portanto, mais geometricamente correta. E assim que eu largar o rato, a imagem vai ser posicionada no local certo. Ora, se eu quiser rodar a imagem para ela ficar completamente invertida, bastará para isso selecionar aqui este espaço onde me aparece o cursor para rodar, vou pressionar a tecla Shift e agora vou rodar até que o valor seja 180 graus. Será muito fácil de obter este tipo de rotação. No final, nunca esquecer que se eu agora pressionar Escape, a imagem vai voltar ao seu aspecto original. Eu vou pressionar a tecla Enter para que a imagem fique com o seu aspecto final.